Olá, tudo bem? Sou o professor José Abraão e vamos a mais uma aula online. Hoje, a nossa 11ª aula de língua portuguesa da modalidade EJA, primeira fase, segunda etapa. Os temas a serem abordados hoje serão o mundo do trabalho e economia solidária. Iremos falar também do seguinte tema, o dicionário. O trabalho. Você sabe o que significa trabalho? Como ele surgiu e evoluiu? Tudo isso nós iremos conhecer agora. O trabalho é a aplicação da força física ou intelectual do homem na aquisição ou transformação de produtos naturais que satisfaçam as suas necessidades. É, portanto, uma atividade que surgiu com a própria história da humanidade. Os primeiros ancestrais humanos viviam inicialmente da coleta de frutos silvestres e de raízes. Mais tarde, começaram a fabricar instrumentos diante da necessidade de caçar animais que lhes serviam de alimento. Esses instrumentos começaram a ser feitos de pedras. Depois foram sendo aperfeiçoados, ou seja, foram melhorados, graças ao uso de metais. A agricultura, a pecuária, a extração mineral ou vegetal são consideradas atividades primárias, por serem as primeiras atividades econômicas realizadas pelo homem. Com o crescimento da população e a necessidade de maior quantidade de produtos, o homem passou de pequena produção individual para a produção em massa, ou seja, isto é, para a produção em grande quantidade. Ele tinha que produzir mais porque ele tinha uma população maior e precisava se alimentar mais. Não é isso? A partir do século XVIII, teve origem a atividade industrial. Nessa ocasião, o homem descobriu que poderia substituir parte de seu esforço físico pelo trabalho de algumas máquinas e seu esforço intelectual por computadores. A tecnologia, ela foi uma necessidade também da humanidade, certo? E, segundo pesquisadores, surgiu da inteligência do homem, que buscou conhecimentos, certo? Fez várias leituras, várias pesquisas, estudou bastante, e aí teve um fundamento importantíssimo, que foi a tecnologia que ele trouxe para a sua realidade de vida, e dentro, com a tecnologia, ele montou diversas máquinas que estão hoje auxiliando no trabalho, trazendo facilidades e, ao mesmo tempo, aumentando a produtividade e reduzindo o tempo de trabalho. Nós falamos algumas palavras no texto: aquisição, intelectual, silvestre. E essas palavras, elas são as palavras que não conseguimos ter um significado ao ler a palavra, o significado dela. Ela se torna uma palavra complexa. Mas o dicionário, ele traz o significado de todas as palavras, certo? E é importante, quando surgir dúvidas como essa, como, por exemplo, o que é aquisição? Eu não sei o que é aquisição. Eu vá até o dicionário e faça a consulta da palavra e saiba o significado dela. Aquisição do dicionário
ela tem como significado ato ou efeito de adquirir. Adquirir já é uma palavra mais social, então eu sei que aquisição é um efeito de adquirir, já facilitou a minha compreensão. Intelectual. Algumas pessoas sentem dificuldade para saber o significado dessa palavra, mas quando eu falo é ligado à inteligência, já clareou, então já não há mais dificuldade. Silvestres. Nem todo mundo conhece o significado da palavra silvestres, mas quando eu falo é próprio das selvas. Pronto, já trouxe uma clareza para o cidadão. Então é importante que nós venhamos conhecer as palavras, porque por meio das palavras mostramos o modo como nos colocamos no mundo. Conhecê-las é importante para empregá-las de maneira adequada e apresentar quem de fato somos. E o dicionário? O que é que ele tem? O dicionário tem características específicas e seus conteúdos é organizado de modo muito particular. Ou seja, cada palavra ela tem vários conceitos, mas somente um daqueles conceitos vai se encaixar de acordo com o tema, de acordo com o texto, de acordo com a situação que você queira usar. Somente um conceito daquela palavra vai significar para o momento que você necessita. Como é feita essa organização do dicionário? O dicionário ele é organizado em modo crescente, iniciado-se pela letra A, indo até a letra Z, utilizando todas as letras existentes no alfabeto. E dentro de cada letra está todas as palavras iniciadas pelaquela letra. Como, por exemplo, a letra A tem todas as palavras que começam com a letra A lá no dicionário. E você pode tirar dúvida em relação ao significado de cada uma daquelas palavras. Como podemos usar o dicionário para encontrar as respostas que procuramos? Simples e prático. Nós temos vários mecanismos criados especificamente pelo homem. O homem criou o computador, o celular, o tablet. São mecanismos que podemos utilizar de forma digital para encontrar o significado da palavra. Mas não esquecendo que nós temos também dicionários impressos no formato de livros que podemos pegar, sentir, pesquisar a palavra, procurar a palavra, ver os conceitos, ler os conceitos e escolher o conceito específico para a minha realidade naquele momento. Certo? Essas são as formas que eu posso estar fazendo esse tipo de consulta. Mas, quando surgiu o dicionário? O primeiro dicionário de língua portuguesa foi publicado entre 1712 e 1728, pelo padre Rafael Gluteal. Está agora acessível online, pela iniciativa da Universidade de São Paulo, no Brasil. Aqui está a foto da capa desse dicionário. É um dicionário bem antigo, certo? O primeiro dicionário. Aqui está a foto dele. Mas algumas palavras, em alguns dicionários, elas traz não apenas um significado específico, ela traz vários significados. E é importante que você esteja focado de acordo com o tema, com a realidade a qual esteja falando, para que, quando você for pesquisar o significado da palavra, você perceber qual é o significado que vai se encaixar dentro daquele momento. Como, por exemplo, temos algumas palavras aqui com significados. Feitura. Feitura é um substantivo feminino. Não é o significado da palavra ainda. Apenas coisas que o dicionário já traz. Alguns dicionários até traz a separação da sílaba da palavra, como ficará a palavra separada das sílabas. E isso é interessantíssimo. O primeiro significado, feitura. Ato, processo ou efeito de fazer-se. Elaboração. Segundo significado, o que se fez, obra, trabalho, produção, produto.
Outra palavra, vulgar. Vulgar é um adjetivo de 2 gêneros. Primeiro significado, relativo ou pertencente à plebe, ao vulgo, popular. O latim V. Segundo significado, que não fogem à ordem normal, não se destaca, banal, comum, corriqueiro, ordinário, usual. Aqui está o segundo significado de vulgar no dicionário. Outra palavra, onerado. Onerado pode ser considerado um adjetivo, certo? O primeiro significado que o dicionário traz é que se onerou, que sofreu oneração, imposição de obrigação. Segundo significado, que está suscetível ao sujeito a ônus, imposto e etc., sobrecarregado. Terceiro significado, que se tornou mais caro, mais oneroso, não é isso? Mais dispendioso. Quarto significado, figurado, que foi preenchido por alguma coisa, cheio, repleto. Então, são vários significados que tem em uma palavra que o dicionário traz. E é importante que eu esteja interligado com a minha temática, que eu esteja falando, que eu esteja escrevendo, que eu esteja participando, porque quando eu estiver fazendo a consulta, a pesquisa da palavra, eu vou saber qual será o significado que eu vou colocar, substituir por aquela palavra, para que eu venha a não fugir do foco. Ficou com dúvida em relação ao tema abordado, em relação ao conteúdo? Você pode estar entrando em contato com o professor, com o número que está aqui acima. Vamos tirar essas interrogações que nos perturbam. Vamos tirar essas dúvidas, certo? Vamos entrar em contato com o professor, que ele vai te auxiliar nesse processo de construção de conhecimento. O desafio de hoje é muito simples e prático. Falamos, basicamente, diversas coisas do dicionário. Você vai fazer o seguinte, vai pegar um dicionário, seja online, impresso, como queira, e vai pesquisar a palavra jubilado, que está entre aspas aqui, e vai citar um dos seus significados. Eu só quero um significado, certo? Vai mandar para o professor e ele vai verificar se você conseguiu fazer a pesquisa, ok? Pode ser de forma escrita ou então de forma através de foto, como queira, certo? Fica a critério de vocês. Desde já, agradeço a todos pela atenção. Fiquem todos com Deus. Até a nossa próxima aula. Não esqueça de compartilhar e de deixar o like nos vídeos. Grande abraço.